senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Como você sabe, aqui o assunto é direto ao ponto, sem enrolação. E hoje estamos aqui juntos com o nosso amigo Bruno, meu amigo de Banhato, Bruno Rodrigues, aqui o apresentador Danilo Santos. O assunto que hoje promete. Promete porque a gente está no começo do ano aí, vamos dizer, né? Primeiro trimestre a gente pode considerar que são os primeiros passos do ano. E tem um período muito chuvoso, né? E aí chuva, o que acontece? Cresce mato, floresce tudo. E aí a gente vai falar sobre o serviço aqui de roçagem, esclarecer um pouquinho sobre poda. E para falar sobre isso, a gente tem um especialista na área, que pouco tempo de experiência, né? Mas você vai saber. Sérgio Salinas, ele que é gestor de planejamento e execução da SERPO, né? Secretaria de Serviços Públicos e Obras aí, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse importante serviço. Sérgio, obrigado, bem-vindo, né? Obrigado pela sua participação. E pra gente começar, a gente quer que você conte um pouquinho a sua trajetória de prefeitura para o pessoal entender quem é Sérgio Salinas e quanto tempo de atuação aí no município. Boa tarde, Deco. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Sérgio Salinas. Estou há 38 anos aqui nessa prefeitura de Sorocaba, trabalhando nesse serviço de paisagismo, tá? Somos pioneiros desde o início em 1988, ou seja, vimos e também ajudamos a crescer essa cidade de Sorocaba. Então vimos o crescimento dela em várias gestões. Estou aqui há 10 gestões, quer dizer, 9,5 até o final, ser 10 gestões. Sou formado em gestão pública e também tenho pós-graduação em gestão ambiental, sustentabilidade ambiental. E a gente vem trabalhando pela cidade de Sorocaba há muitos anos, ajudando os governantes, os prefeitos que passam por aqui. E é isso aí, estamos à disposição. Perfeito, Salinas. Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo, né? Vamos entender um pouquinho como é que é esse serviço da SERPO, né? O que vocês fazem tanto, e como é que vocês contribuem para que a cidade possa estar, né, como você disse, com a questão do paisagismo em dia aí. Bom, hoje a cidade de Sorocaba ela tem 7 milhões de metros quadrados de ecosat. Mas Trabalhar é muita coisa, né? isso aí, comparado com um campo de futebol oficial, hoje nós temos, bem dizer, 1.050 campos de futebol. Aí você tem uma ideia do que é uma ação da dimensão. E é claro, nós temos um time, temos nossos funcionários que são colaboradores, chefe de divisão, chefe de seção, fiscalizadores. E assim, Salinas, só interrompendo você um pouquinho, essa área pública, essa área que você está falando é área pública, né? Área pública, por 7 milhões, Já tem as particulares, está forte isso aí. Dentro desses 7 milhões, me contemplo, nós temos praças, avenidas, áreas públicas, temos as escolas, temos as unidades de saúde, temos os parques, ou seja, agloba tudo isso aí dentro dessas medidas, dessa metragem, que nós temos que estar sempre realizando o serviço de conservação. Certo. Pouco antes da gente dar início aqui, a gente conversou um pouquinho nos bastidores. E antes de dar sequência a outras perguntas aqui, conta para nós um pouquinho dessa história que você nos contou ali, como foi lá no início, a famosa foice na morte. Aí era o salto da ferramenta, né? Logo em seguida vocês evoluíram para o choque. Conta essa história para nós aí. Isso aí, com esse ano de trabalho aqui, a gente tem história. O pessoal fala que isso aí cria-se uma musculatura e histórias, e servidor público mais antigos tem essas histórias. Certo. Na época que eu iniciei esse trabalho, a gente fazia a roçagem com aquela ronca, a morte, né? A foice, que o pessoal conhece. E o serviço era bem demorado. Braçal, era com servidor público. Claro que a cidade era menor na época. Aí, estudando para melhorar o trabalho, nós tivemos aí, junto com os engenheiros na época, que trabalhavam conosco, engenheiro Plex, engenheiro Aruco, de pegar e trazer tecnologia para a cidade. E aí veio a ideia do quê? Vamos trazer coçadeiras laterais para a gente trabalhar, que o serviço ia desenvolver mais, ia produzir mais, ia ser mais rápido. E surgiu a ideia do quê? Vamos comprar
fizendo a solicitação de compra. Setor público sempre busca o menor preço, né? Às vezes não a qualidade do produto, mas o melhor preço, infelizmente. E nós trouxemos as roçadeiras costais elétricas. Então, tudo isso aí mudou a visão nossa do trabalho. Nós temos que ter energia, ponto de energia nas praças. Tínhamos que trazer capos, porque ia roçar e não tinham 20 metros de cabo, 20 e 30 metros, dependendo do lugar. E aí chegou essa novidade, todo mundo, viu, né? A China chegou, agora uma tecnologia para avançar, ela para a produtividade vai ser boa. Só que daí, quando a gente começou a fazer a roçagem, os primeiros dias, opa, legal, foi errado, inclusive no Afanjo lá, a gente fazia 3 praças, na roçadeira a gente fazia 6, dobrava. Então, opa, só que a gente não esperava o quê? Tempo de chuva. Meio tempo de chuva, e isso não foi rápido. Isso, tipo, 2, 3 meses a gente deparou com esse problema, vamos dizer. Veio o tempo de chuva e começou as máquinas elétricas dar choque nos funcionários. E aí nós tivemos que mudar a estratégia totalmente. E aí, fazer nova solicitação de compra, comprando as maquininhas a gasolinas, que é as Steel da vida hoje, tem aí. E aí sim, a gente começou a produzir de uma certa forma diferente. Aí eu, como disse que está nos ouvindo lá, e já sabe mais ou menos, né, Bruno, como é que funciona no setor público. Você falando assim dessas transições, parece até muito simples, muito rápido, né? Mas a gente sabe muito bem quando, poxa, começou a dar choque de pessoal, vão ter que repensar. Aí não é só simplesmente a doce, né? Não, aí vai ser tudo planejamento, a parte burocrática que é necessária. Então, até chegar nos dias de hoje. Confesso que hoje, por exemplo, quando eu vejo tem um pessoal trabalhando, enfim, quando eu vejo aquele rapaz lá do tratorzinho, eu vi tá dirigindo. E isso aí, nós tem uma outra história dentro desse contexto. Quando a prefeitura, nós compramos isso aí na época. Em 1937 foi comprado 10 microtrator. E aqui vai roçando. Por quê? Claro, se você ia fazer uma avenida, um exemplo, Dom Agui, a extensão, então você fazia com um microtrator. Só que daí vem as dificuldades também. Começava o microtrator, fosse experimentar primeiro, fazer com funcionário por ele. Tá. Aí, na época, essas maquininhas você podia andar na FIA, até o local de trabalho. Não tínhamos transporte para levar ela em placa, tudo certinho, documentada, tudo certinho. E aí começava os nossos cobrantes. Por quê? Ia transitar, esses tratorzinhos, para quem conhece, esse microtrator freio na mão. Aí, avenida, alta velocidade, tipo, como é que seja, uns 40 por hora, mais ou menos. Travava o trânsito, freada. E o seu freio não era o suficiente. Caramba! Aí depois disso, o que acontece? Esses microtrator jogava tudo que pegava no gramado, jogava uns cabos no redor. Daí tivemos que criar o quê? A barra de proteção para o que não fosse pedra e tudo mais, começou a dar acidentes. Aí temos que repensar. Ou seja, a gente vem aprendendo com todas essas dificuldades acontecendo, nós estamos aprendendo no dia a dia. Você fala isso hoje, que hoje já, né, você vê uma equipe hoje trabalhando, já tem a tela de proteção, os funcionários já têm essa... Tudo foi sendo pensado conforme a necessidade ia surgindo. Exato. Quantas reuniões não deve ter tido para pensar na solução ali, para ter sim. E questão orçamentária, você tem que ir lá orçar 3 orçamentos, E dentro desse contexto que surgiu daí do quê? De fazermos a terceirização. Terceirizar esse tipo de trabalho. E aí... Hoje o serviço ele é 100% terceirizado. E aí, como fazer a terceirização? E que dê resultado. Sabe por quê? Porque a terceirização, o que acontece hoje? A gente vê aí, se você não fizer um contrato bem feito, tem coisas que você pode ver que dentro da estrutura, a gente já passou em algumas estruturas da prefeitura, que não vai para frente. Então nós precisávamos ter o quê? Aí o que surgiu? Produtividade. Então hoje, nós temos contrato, todos os nossos contratos é por produtividade. A empresa produziu, ela recebe. Certo, perfeito. Como nós tivemos, como eu já falei, no início, quando a gente foi repensar para fazer essa terceirização, o que temos que fazer?
medir todas as praças da cidade, todas as avenidas da cidade, para a gente ter uma planilha com 1 metro quadrado de tudo isso aí. Para a gente poder colocar um exemplo. A empresa, ela produz 1.000 metros, ela vai receber 1.000 metros. Porque o preço que ela deu. Esse papel é verificado dos fiscalizadores. Sim, é passado por todo final de mês, é passado todo o trabalho que foi realizado. Tem um acompanhamento diário disso aí. E esse nível de trabalho hoje terceirizado, a gente acompanha dia a dia. O que é legal da produtividade é que eles entregam com a documentação, prestação de contas, os fiscalizadores checam, e aí depois eles recebem. E é uma responsabilidade também exonerar, né? Então a gente fez todo esse levantamento e aí a gente foi para a terceirização. E aí, quando se terceirizou, que a cidade de Sorocaba estava ali, isso em 1996, 97, que ele veio a terceirização, aí isso aí a cidade deu antes. Daí a produtividade foi muito forte, aí a gente conseguiu suprir realmente a necessidade do sorocabano, do município sorocabano, porque antigamente você não conseguia chegar e atender a todos. Então, com a terceirização, aí sim, aí é para o lugar deu certo. E Salinas, o munícipe às vezes que está nos ouvindo lá, ele fala, poxa, mas eu tô ouvindo falar essa produtividade, mas eu não estou vendo acontecendo aqui. Fala para nós um pouquinho, como é que funciona isso? Vamos cortar hoje aqui, amanhã não, hoje chamaram lá. Fala para nós como é que funciona um pouco aí desse cronograma, enfim, e até mesmo da produtividade que já houve neste ano, né? Só para o município poder ter uma ideia do número que você já falou, dos 1.000 campos, né? Do espetáculo, aproximadamente é o que dá aqui, para ele ter uma ideia de como tem sido essa produtividade realmente rápida em números aqui também. Mas isso recebe, nós temos a planilha hoje, cidade de 3 setores, né? Setor 2 e 3. Nós temos todas as planilhas com todos os metros quadrados de cada local, certo? Que isso aí dá em comprar. Então, quando a gente pega, a gente tem os nossos fiscalizadores, eles ficam rodando na cidade com essa planilha e verificando e fazendo vistoria desses locais, onde realmente há necessidade de fazer a amostragem. E temos também as solicitações do município. Aquele município que ele faz a solicitação via o site da prefeitura, ele vem para nós automaticamente e a gente vai verificar realmente se a reclamação do município condiz do que realmente está. Por quê? A visão do município é uma, a visão nossa técnica é outra. Às vezes a vegetação da cidade, ela não é que nem um gramado, por exemplo, no jardim da casa da gente, né? Ela é um pouquinho maior, é diferente, é uma área maior. Então a gente visualiza e observa tudo isso aí e faz o comparativo para que a gente poder pegar e colocar isso em ordem de serviço, passar para a empresa e a empresa fazer a amostragem. Feita essa fiscalização, aí a gente realiza a ordem de serviço, passa para a empresa todos os dias passa para nós os locais que vão estar. E a gente também, claro, observando os locais que estão mais necessitados, né? A gente já orienta e cuidar da empresa. Olha, quero esse tal, prioriza esse, segue ele. Vamos cuidar dos nossos parques, nós temos aí tantos parques abertos, fechados, locais onde tem mais crianças, que, né, onde a comunidade utiliza mais. Então a gente tem essa visualização dessa forma para proceder com as montagens. Então vocês têm um cronograma estratégico, mas também se o município de repente observar ali que tem algo obstruindo, tá até interferindo na questão de segurança, eles têm um canal, né? Para poder solicitar também, né? Isso, tudo isso aí nós temos aí a nossa, tanto a ouvidoria, como o Silent, como ter também o telefone 56. Nós recebemos de tudo que esses lugares aí vem a solicitação e a gente vai e verifica todos esses locais. Às vezes o município fica bravo porque hoje em dia nós estamos vivendo, você sabe, e quem vai nos assistir sabe também, nós estamos vivendo num mundo que a turma acha que é iFood, né? Hoje não funciona dessa forma. Sim. Sobretudo numa cidade desse tamanho, né? Exatamente. Né? Então você pega, por exemplo, vou citar uma avenida, vai pegar a Avenida da Buvu para fazer uma roçagem. Uma Avenida da Buvu, ela vai 4 dias para fazer a roçagem. Né? Então, você tem Isso contando com toda a tecnologia atual, né? Imagina se fosse no tempo da foice, olha como é que é. Ela 12 dias, né? Então, hoje, assim, tempo período de estiagem, nós temos, sim, equipes reduzidas. Mas nesta época de chuva,
Só para você ter ideia, na época de estiagem, nós trabalhamos numa média de 6 a 7 equipes. Hoje nós estamos trabalhando entre 22 e 25 equipes. Ah, entendi. Então tem seu... Trabalhando, aí vai. Qual a estratégia? Estamos trabalhando de domingo a domingo, realizando serviços. Né? Esse mês de fevereiro, do dia 2 até hoje, o dia 20, nós já produzimos, bem dizer, foi produzido no total 1.660.000 metros quadrados de roçade. Tá vendo, pessoal? Não é pouca coisa. Isso que eu falo, colocando em números, a gente consegue ter uma dimensão, uma ideia, né? Do trabalho que é feito, que às vezes, como tu não, mas os munícipes estão nos ouvindo lá e falam, poxa, mas eu não estou vendo isso aqui acontecer. Mas os pontos estratégicos foram produzidos aí já até agora, no mês de performance. A gente sempre faz, eu sempre oriento todo, porque tudo que passa por mim, a gente faz a estratégia junto com a equipe. Um exemplo. Às vezes tem munícipe que ele não tem uma praça em frente à casa dele. Qual que é o termômetro dele? É quando ele sai na avenida. Aí as pessoas às vezes, geralmente reclamam, puxa, mas eu tenho uma área verde. Não que eles mereçam, mas tem uma área verde. Tá com mais mato do que a avenida, porque a avenida por quê? As avenidas, avenida, praça, esses locais que receberam recursos públicos, nós temos que dar atenção a ele. Porque ali foi colocado recurso, foi colocado grama, foi colocado flor, foi colocado árvore. Sim, então ali recebeu, então só não perder aquilo lá. Diferente de uma área verde, não que ele mereça, mas feito de uma área verde que depois você faz uma alçagem mais simples, não é um local que não tem tanta. Não foi colocado recurso. E até mesmo que uma área verde também tem uma questão até ambiental que vem. Sim, Processão, esse cuidado. uma coisa que a gente recebe bastante, que é legal ter para o munícipe. O munícipe, ele sempre reclama que eles encontram o escorpião na mata. Mato não prolifera o escorpião. O escorpião ele vem de entulho. Olha só, o mato não dá. Então o que acontece? Tem mosquito, viu? O mato ele sim traz os mosquitinhos do dia a dia, à noite, tudo mais. Escorpião, essas coisas vêm de entulho. Então, quando acontece que a gente recebe essas reclamações e que a pessoa cita, o que a gente faz? Passa para as zoonoses, tenta identificar se na área pública tem entulho, ou seja, existem muitos cidadãos que, infelizmente, ele não joga o entulho na frente da casa dele, mas ele vai e joga no cantinho do vizinho e do outro lugar. E acontece dentro dessa forma. Falando, você tocou nesse assunto de entulho, nós temos aqui em Sorocaba, que eu acho que é da responsabilidade da Serpa, um espaço específico para jogar esse tipo de coisa, né? Que são os ecopontos espalhados aqui em vários níveis da cidade. Isso daí, né, para o munícipe é uma facilidade, uma tranquilidade, porém, lógico, para exigir que ele vá um pouquinho, sei lá, talvez alguns quilômetros da casa dele para jogar, mas ele vai jogar num lugar onde não vai proliferar. E esse êxito será direcionado de uma maneira correta, né? Isso é um ponto que o governo vem trabalhando fortemente isso aí. A cidade vai crescendo, vai precisando realmente desse surto. Então os governantes nossos, nosso prefeito, ele vem fazendo dessa forma esse constantemente é um trabalho que Secretaria do Meio Ambiente que vem trabalhando isso aí é muito bom para a cidade. Assim como a inscrição no canal, né? Exatamente, não pode deixar de jeito nenhum. Você que chegou até aqui, tá acompanhando aí um pouco da história, como funciona a roçagem da nossa cidade, que é gigante, né, Bruno? Imensa. Exatamente. Tão grande, só não é tão grande quanto o nosso canal. Isso é dúvida que a gente está aqui passando para Porque exatamente vocês que estão conosco aí do outro lado, nós pedimos gentilmente para você curtir, compartilhar com todo mundo essa informação e, claro, se inscrever no nosso canal, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas levando informações aqui da nossa Prefeitura Municipal Sorocaba. Salina, eu tô ali, vamos dizer, no meu bairro, de repente tem um espaço ali que eu vejo muito mato e eu já denunciei, eu já falei, parece que não acontece nada e tal. Vai se descobrir que é uma área particular. Como é que funciona nessa questão da área particular? Até onde a Prefeitura, o Poder Municipal pode ir nesse caso? Bom, teve conhecimento, eu não tenho na minha mente, mas nós temos uma lei, tudo que é particular, o poder público não pode
entra realizar nenhum tipo de serviço. Isso existe muito, a população, né, às vezes não tem esse conhecimento, né? Às vezes a pessoa quer que vá podar uma árvore dentro da casa dela, vá fazer a roçagem para o terreno particular de um lado. Não podemos fazer isso aí. Isso aí hoje, existe a secretaria que tem esse VAS da fiscalização, que realiza essa fiscalização e essas vistorias. Quando existe esse tipo de... chega para nós, a gente percebe que é área particular, a gente encaminha essa solicitação na secretaria. Acho que é CEPLAN, né? CEPLAN, Planejamento. Isso, planejamento, aqui mudou. Então a Secretaria de Planejamento manda a fiscalização lá e eles são notificados para fazer a limpeza. E aí, isso aí não é responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, sim da CEPLAN e sim do proprietário do imóvel, do terreno. Mas mesmo sendo a responsabilidade do dono ali, a prefeitura não fica totalmente isenta, né? Ela vai ao local, faz ali uma verificação e realmente Notificação, isso. não sendo atendida, pode evoluir para... Exatamente. Quando não é realizado o serviço, até porque isso aí, às vezes a multa, tem pessoas que têm muitos terrenos e tudo mais, elas nem ligam. Mas é multado, vem o carnê de VTU, o serviço, e vem anexado a multa e tudo mais, e a pessoa tem que pagar. Certo. Isso aí, bacana. Você está nos acompanhando aí, está pregando um pouco sobre como funciona aqui toda a situação de cuidado, né, com a nossa cidade. Você falou uma situação, Salinas, que eu me lembrei aqui a respeito da visão do munícipe e a visão técnica de vocês, né? Existe uma diferença, eu trabalhei um tempo na secretaria também do meio ambiente. E aí o munícipe, ele vê aquela árvore um pouco torta às vezes, uma situação, ele fala, pai, caí, vai cair em cima da minha casa, toda aquela tal. Enfim, aí vai o técnico e vê, não, a árvore está em plena saúde, fique tranquila quanto a isso. Eu imagino que isso também não deve ser diferente quanto a essa questão da roçagem, né? Se vocês recebem muita solicitação, por exemplo, de lugar que vamos dizer, está dentro da especificação técnica, mas o munícipe insiste em que tem que fazer o serviço. Sim, veja bem, a vegetação ela cresce muito rápido. Certo. Centímetro por dia. Então, às vezes a gente faz uma roçagem numa praça ou numa avenida com a Perua lá atrás, 2 dias depois já tem aquela anteninha. Aquilo para nós, ela é dentro da sua normalidade. Certo. Temos que esclarecer que é o seguinte: todas as praças, avenidas da cidade, áreas como parques, unidades da saúde, eles recebem roçagem mensalmente, principalmente nesses meses de chuva. Nós fazemos roçagem em todos os lugares, mensal. Aí às vezes você fado. Fizemos aí hoje, nós estamos no dia 20, foi semana passada, nós roçamos aqui a Dom Aguinho. Se você passar hoje, que é dia 20, vocês vão ver como que está já a avenida. Mas aquilo para nós está conservado, está mantido. Certo? É diferente numa visão que às vezes a pessoa quer que o jardim, ou seja, que a praça em frente à casa fique igual o jardim da casa dele. E é diferente, isso é essa maneira de ver, porque a cidade é grande e temos muito trabalho para ser feito, né? Exatamente. Bom, é bom esclarecer isso, porque às vezes, né, como você falou, essa visão, o exemplo da Dom Gui, por exemplo, a pessoa fala, pô, hoje está na cidade, está na gata, e não. Já foi feito, né, o cuidado que era necessário, porém, depois de um mês, né, realmente... Vale salvar também um assunto que é o seguinte: às vezes as pessoas sempre eu entro aqui na Dom Gui, toda vez que eu entro no Dom Gui, tá limpinha, bonitinha, mas a praça, às vezes, perto de casa, fica mal feita, tem... o Campolim, você... O que acontece? Viu? Nós temos a nossa cidade, nós temos um lado turístico da coisa, né? E a entrada da cidade é que nem, vamos supor, até que nem a entrada da nossa casa. Você vai deixar suja, o que a pessoa imagina quando você vai entrar na sua casa? Se ele é sujo. A casa deve estar toda suja. Vai ser desorganizado sempre. Exatamente. É como aquela frase, por onde o padre passa, e essa parte tem que estar lá. Tô lembrando aqui, tem uma história legal disso aí que eu participei. Da época que veio a Toyota para Sorocaba. Quando os japoneses vieram eles estavam querendo trazer na cidade, era em Indaiatuba, tinha uma outra cidade que eu não me lembro, e Sorocaba. E o prefeito da época, né, ele pegou
e fez uma estratégia muito legal. Por quê? A pessoa estava querendo trazer uma empresa que hoje está aqui em Sorocaba e eu sei o porquê que veio. Na época, o prefeito, eu lembro que os japoneses desceram aqui no Paço. E nós tivemos uma reunião antes, bem antes de fazer um planejamento, para o prefeito da época falou assim, ó, eu quero Toyota, Sorocaba. E chamou com alguns líderes, né, secretários e tudo mais. Eu participei dessa reunião, junto com o meu secretário da época. E o que a gente fez? A Avenida Dom Aguirre, que a cidade era pequena na época ainda, não era tão grande como era hoje, mas sim, Dom Aguirre, pista de caminhada ao Parque do Campolim, Avenida São Paulo, onde eu levava os japoneses para almoçar. E entrar numa van aqui e tal. Na época nós tínhamos que irrigação na Dom Aguirre. Então na Dom Aguirre que existia, tinha trechos que tinha irrigação, que quando você passava a água, não sei se vocês lembram disso ou não, como eu fiz isso, né? Então nós tínhamos caixas debaixo no canteiro, caixas de água, que tinha a bomba, então tinha o start, que a gente foi colocado, então aqueles start tinha os times, que tipo assim, de manhã, 8 horas da manhã, que todo mundo passa, 7h30, 9h30, 11h, todo mundo passa 9 para ir trabalhar e tudo mais. Os assessores ligavam, ficavam rodando lá. Era uma coisa mais linda. Coisa mais linda. O duro era a manutenção disso. Até por isso que ia estar poucos. Né? Mas na época que existia isso aí, nós deixamos os canteiros tudo bonito, não aqui, até chegar lá com Antônio Carlos Gomes. Esse Itaqueta foi criado Antônio Carlos na época. E aí, eu lembro que no dia que os japoneses desceram aqui, um dia antes, na noite, deu uma chuva. E queimou todos os nossos types. Nossa. Na época não tinha celular, era rádio ABT. Mais antigo, sabe? Meu, foi uma corredeira. Porque daí o homem descendo e o prefeito não podia ficar sabendo que tinha acontecido isso. Eu reuni o pessoal da elétrica na época. E aí tinha uns cinco postes que tinha central, a Nadon ali, que era uma aqui próximo da remonta de motor, outra ali perto da São Francisco, uma perto do bombeiro e uma outra lá próximo já da Praça Laissas. E aí colocamos um eletricista em cada poste desse, ao contrário, estratégia ao contrário, para ninguém perceber que ele estava atrás e tal. E o japonês desceu e tal, e aí, quer dizer, ligava no alvo. Não podia deixar de acontecer. Aí o que acontecia? Eu vinha com o carro atrás, o prefeito, né, com os japoneses dentro ali, ó, poste 1. Eu coloquei números no cada um deles, 1, 2, 3, 4, 5. Poste 1, liga. Ele, paf, os dois fechadinhos, água e foi. Nasceu que aí deu jeito, exatamente. Hoje, você vê que a Toyota veio aí, TAG, né, conosco, essa empresa grande, e você vê, é o trabalho, o planejamento atrás de cuidado das cidades. Muito bacana, muito bacana. Isso aí, você está nos acompanhando, está ouvindo aí as nossas histórias, né, tanto do passado quanto do nosso presente, a evolução da nossa cidade. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Salinas, para depois passar para você, Bruno. A pergunta que eu gostaria de fazer, Salinas, é sobre um munícipe, né, que está nos ouvindo ali do outro lado, e que de repente ele gostaria de fazer uma solicitação ou uma denúncia, seja lá o que for, mas os meios de canais, se é pelo site, se é no telefone, Então, o que ele pode fazer? Hoje nós temos o primeiro canal, que é o 56, que todo mundo conhece, tem o site da prefeitura, que ele pode fazer, todos, tanto do 56, com o site, como ouvidoria, tudo isso chega para nós. Direto. Chega para nós e distribui isso para os nossos fiscalizadores. E eles vão verificar se realmente procede todo o que o município está solicitando. E aí sim é tomada as providências. Às vezes, não, às vezes tem muita gente que às vezes vai reclamar, pô, eu não tenho nenhum retorno. Aqueles que, porque tem gente que é o seguinte, ele faz a reclamação e morreu para ele. Aquele que está preocupado, ele liga novamente, olha, eu tenho protocolo, número tal, eu queria saber a resposta. Aí a gente pega e passa a resposta para ele. E tem aqueles que já, quando a gente vê que realmente precisa, e é uma situação crítica, a gente faz um entendimento rápido.
Principalmente em roçagem e principalmente em árvore. Se a gente detectar aqui hoje, tem uma árvore que está com vestimento, ele quer, opa, você viu hoje, ela nua muito forte em Sorocaba, a gente vai ali. Mas todas as demandas são verificadas. Todas as demandas. Importante. Não que todas estão sendo atendidas, mas elas são atendidas de uma certa forma. E às vezes é uma demanda que a pessoa manda, já está tendo um cronograma fixo, então ela já vai receber esse atendimento e ela acaba achando assim, calma que ela já vai encaixar, já vai O que acontecer. acontece nessa época de chuva, com o crescimento da vegetação mais rápida, o que acontece? A pessoa não está acostumada na frente da casa dele, ou numa praça, ou numa avenida, ou qualquer uma unidade que ele vá, que o crescimento está um pouco maior um pouco do que ele espera. Mas não significa que a gente deixou abandonado. É que, infelizmente, o serviço fica mais demorado. Só que tem ideia, hoje, como eu falei, quando a gente vai fazer uma roçagem de um certo local, 1000 metros de roçagem na época de estiagem, você faz rápido. Quando é época de chuva, é mais demorado. Por quê? Demora mais para recolher os resíduos, sai mais resíduos, então o serviço fica mais moroso. Então, e as pessoas não têm essa consciência, só quem tem consciência, hein? Quem trabalha no ramo, né? Porque, e às vezes as pessoas também não entendem, ele sai todo dia na frente, eu percebo assim, início sai todo dia na frente, ele abraça a pé da casa dele e a patinha oferecendo. Nós como gestor, eu como gestor da cidade, eu como secretário, mas eu tive a cidade como um todo. Então, você vai começar o quê? Verificando aonde há mais necessidade realmente de receber primeiro, para depois ir trazendo. Geralmente, o trabalho nosso é planejado. Quando a gente entra dentro de um bairro, um exemplo, ou entrar no bairro Nova Sorocaba, a gente faz o bairro todo. Eu não vou lá roçar uma praça ou uma avenida só lá e pular para outro lugar. Não, a gente entra, então a gente fala que é o tipo de planejamento setorizado. A gente vai no bairro Nova Sorocaba, faz por inteiro. Depois saiu dali, vai para o Parque São Bento, faz por inteiro. E vai trabalhando e trazendo por região. Esse é o nosso planejamento de trabalho que a gente faz cidade. Maravilha, maravilha. Por isso da importância da gente estar aqui, né? Passando lá na prefeitura para vocês entenderem, né? Como um trabalho difícil, árduo e realmente grandioso, né? Exatamente. Bruninho, contigo. Salinas, aqui agora a gente tem a oportunidade de falar de repente algo que você, de repente, fala, pô, isso aqui é importante falar, ou você dá considerações finais, é muito que você agradece a equipe, manda um abraço para o que você quiser, que são as considerações finais, então fique à vontade. Bom, primeiramente agradecer a vocês por essa oportunidade. Nos meus 38 anos aqui dentro, eu nunca participei disso. Cara, olha, bacana. Poxa, só das bastidores mesmo, né? Muito obrigado. Agradecer, claro, o meu secretário, o Dark. Ele é um parceiraço. Grande Dark é um cara que veio trazendo a experiência dele, é um cara que sabe, tá dia a dia trabalhando conosco, de final de semana, cobrando, então é um secretário. A equipe, né, do paisagismo, da divisão de paisagismo e arborização que eu tenho lá, nossos colaboradores, chefe de divisão, Silvana, os nossos chefes de seção, o Mariano, o Walter, os nossos fiscais que nós temos que nos ajudam, porque num tamanho desse da cidade, ali dentro, a pessoa não tem como falar, viu, faz sozinho, não faz, tem que ter um grupo, tem que ter uma equipe. E o nosso time hoje, por menor que seja, né, porque eu vou voltar um pouquinho, quando eu iniciei nesse setor 1900 de bolinha, né, atrás, nós tínhamos mais ou menos uns 250 funcionários. Hoje, nós tocamos a cidade toda, claro, nós temos funcionários terceirizados, não vou contar, mas eu estou falando em servidor público, né, concursados e tudo mais. Hoje nós temos 12 funcionários para tocar a cidade. Concentrou ali, Concentrou, isso, fiscaliza. É claro, as empresas, cada uma delas hoje tem aí seus, eu acho que o total hoje de funcionários e terceirizado é 300, 400. Que faz esse balanço que você falou, um período de estiagem e período de chuvoso. Exatamente. Então, quero agradecer a vocês ali. E é isso. Perfeito. Então, aqui aí fala desse outro trabalho, né? Exatamente. Só Salinas, prazer ter recebido você aqui. Bruninho, mais um podcast juntos aí. Importantíssimo também, né?
Muito bacana. Ao você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esquece, claro, de dar o joinha, compartilhar geral e se inscrever no nosso canal para a gente ir cada vez mais longe. Muito obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. Permitido Deus, a gente se encontra aí na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.